Boa noite, meus queridos. Eu estou aqui para mais uma vez poder conversar com vocês aqui no nosso programa Cultos e Magias. Eu sou Rosana Castela, sacerdotisa de Orixá, sacerdotisa do culto Afrodite, seguidora do culto da bruxaria e seguidora da cultura cigana. Agradeço imensamente todas as ligações, todos os e-mails que eu recebi através do meu e-mail, rosanacastela@tvmplay.com.br, e peço a vocês que continuem enviando suas sugestões, suas dúvidas, seus agradecimentos, porque isso faz com que o nosso trabalho cresça. Nós estamos aqui numa parceria e nós somos todos um. Se vocês me ajudam, cada vez mais eu poderei trazer assuntos interessantes para vocês. No programa passado, eu falei com vocês que eu iria, numa oportunidade próxima, falar sobre Ori. E hoje eu vou falar sobre Ori e sobre a importância de se cultuar Ori. Na maioria das vezes, quando nós estamos dentro do culto afro-brasileiro, Ori ele é cuidado de uma forma como se fosse uma grande extensão de alguma obrigação grande. É muito comum se falar assim: eu vou dar um bori porque eu vou tomar obrigação, hoje é o meu bori. E no decorrer do tempo, não se fala mais no Ori. Você tomou obrigação, você deu um bori, tomou um bori, como queiram colocar, e o Ori fica ali em stand-by. Gente, Ori é uma divindade. Ori precisa ser cultuado rigorosamente, sagradamente, todas as vezes que vocês cultuam e cuidam do orixá de vocês. Eu sou de Becém, então normalmente eu cuidaria de Becém às quintas-feiras. Ok, mas eu sou Ianifá. Então, eu sigo o processo de cuidar de Ifá a cada 5 dias. E aí, rigorosamente, eu cuido do meu Ifá, do meu Ori e de Exu, porque tudo está interligado. Futuramente, nós falaremos de Exu, que é um complemento da questão Ori. Então, para você que não... mas, Rosana, eu não tenho ligação com o Ifá. Ok. Cultue Ori no dia que você cultuar o seu orixá. Como eu vou cultuar Ori? Como é que é isso? Não basta dar um bori? Não. Normalmente as pessoas que cultuam obrigações, que têm suas obrigações, possuem um ibaori. De formas mais diversas. Eu já vi ibaori numa campoteira de vidro com cristais, areia e água. Eu já vi ibaori numa tigela com ideias, moedas, conchas e búzios. Eu já vi ibaori numa cabaça com moedas, ideias. E eu já conheci também ibaori pelo processo iorubá tradicional, que é o ileori com o ibori, que atualmente é o que eu cultuo, já que sou oriunda no culto de Ifá, seguidora, então eu cuido hoje em dia desta forma. Ninguém é obrigado a cuidar da forma tradicional iorubá, até porque tudo na nossa vida acontece na hora certa e no momento em que tem que acontecer. Mas seja lá o que você tenha, e quando eu falo assim, eu não estou desmerecendo nenhuma forma, eu não estou desmerecendo nenhum tipo de assentamento, eu não estou desmerecendo
o processo qual é feito na casa de ninguém. Até porque time que está ganhando não se mexe. Se o seu time está ganhando, faça com que ele ganhe muito mais. Mas seja qual for o assentamento que você tenha, no dia que você for lá abrir o seu obi para o seu orixá, porque o orixá se cultua com obi, não adianta você chegar lá e botar 1 litro de azeite doce, 1 litro de mel, e você não abrir 2 obis para o seu orixá. Você não está cuidando do seu orixá da forma correta como tem que se cuidar. Você foi lá, cuidou do seu orixá, imediatamente em seguida, vá no seu ibaori, abra 2 obis ali. Não sei jogar obi? Não tem problema. Pegue o seu obi de 4 gomos, como eu já falei da vez passada. Não é o obi branco, de pote com água, de 2 gomos. Não é esse obi. O obi de 4 gomos, você vai... É um fruto que tem 4 fincas. Você vai tirar as fincas, vai tirar o olhinho das fincas. Não sei jogar obi. Perfeito. Você vai abrir o obi, vai colocar na sua mão, levar até a sua boca e pedir: eu, fulana de tal, filha da fulana de tal, peço ao meu ori que me dê direcionamento, que me dê caminhos, que me dê oportunidades, que me dê bons amigos. Enfim, você vai pedir tudo aquilo que você quer. Vai jogar o seu hálito 3 vezes no obi e você vai colocar esse obi dentro do assentamento que você tem. E isso você não vai estar infringindo as leis do candomblé, do seu sacerdote, da sua casa de santo. Ah, mas eu sou Iaô muito novo, não posso fazer isso porque o meu sacerdote não vai permitir. Gente, nós estamos em 2018. Nós estamos no século XXI. Eu tenho uma concepção, porque eu fui Abiã, fui Iaô, sou uma Ebome, mas graças a Deus sempre tive acesso a muito boas informações. Graças a Deus eu tive uma base muito boa. Então eu também aprendi que tudo na vida, com modos, com jeito e com educação, nós podemos conversar. Você não vai estar afrontando seu pai de santo, sua mãe de santo, sua sacerdotisa, seu sacerdote, se você falar: pai, mãe, eu posso oferecer 2 obis para o meu ori? Se ele disser não, você vai perguntar a ele: meu pai, eu posso trazer então para o senhor oferecer para mim? É o mínimo. E por aí se começa uma boa conversa, um bom diálogo, um bom entendimento, até porque, na minha concepção, ninguém se inicia para orixá para ficar parado no tempo. E acho que um sacerdote se sente muito orgulhoso quando ele vê um filho crescendo. A nossa religião, a nossa cultura é uma cultura de ancestralidade. Nós precisamos dar frutos para que nós possamos continuar vivos. Quem não dá fruto não tem continuidade. Quem não prospera não tem continuidade. Se você não aprende a abrir um obi, se você não aprende a cuidar dos seus assentamentos, se você não aprende a cuidar do que você tem, como fica a sua vida? Mas isso é uma questão muito pessoal de cada um. Então, vocês podem fazer isso, cuidar dos seus assentamentos. Mas, Rosana, eu não tenho meu assentamento, meu pai não deixou eu fazer. E aí? Mas eu queria cuidar do meu ori, já que eu não estou fazendo mal a ninguém. Muito simples. Você vai pegar esse mesmo sagrado fruto, chamado obi, vai fazer todo o ritual que eu te ensinei, vai pegar esse obi, vai tirar um pedacinho de cada finca você tira um pedaço. Você mastiga bem mastigadinho, pega com a sua mãozinha e você coloca no alto da sua cabeça. Amarra um paninho branco, um lenço, um torço, um boné, um equeté, o que você tiver. E você vai dormir com esse obi, com esse fruto sagrado na sua cabeça, no seu ori. De manhã você levantou, tomou seu banho, vida nova, vida que segue. E podem ter certeza que eu garanto que vocês não estão fazendo nada de errado.
de forma nenhuma, porque sem o nosso ori muito bem cuidado, nós não conseguimos enxergar a solução dos problemas, nós não conseguimos encontrar saídas, nós não conseguimos encontrar boas oportunidades e nós começamos automaticamente a repelir as boas oportunidades, os bons amigos, porque um ori mal direcionado afasta você de tudo que é positivo. E muitas vezes, e na maioria das vezes acontece isso. Você quer muito uma coisa. Ah, eu quero tanto fazer isso, eu quero. Mas o seu ori está sendo o seu maior inimigo, porque o seu ori não está te permitindo que você consiga alcançar aquele objetivo. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, pense que ori é uma divindade. Entendam que ori tem que ser cultuado, tem que ser zelado, tem que ser tratado tal quanto orixá, tal quanto exu, tal quanto qualquer divindade. Nós não sobrevivemos espiritualmente com um ori descuidado. Não existe uma cabeça solta no ar. Não existe um ori solto no ar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem bem. E já voltamos já com o nosso próximo bloco. Então, meus queridos, neste bloco nós vamos falar sobre um assunto que está tomando um corpo, principalmente entre as mulheres. E graças a Deus, entre alguns homens também, que estão se antenando para o valor desse assunto. Nós vamos falar sobre o sagrado feminino. E aí algumas pessoas perguntam, mas o que é isso, sagrado feminino? É um novo modismo que as mulheres estão inventando? Não. Sagrado feminino, na verdade, trata-se do empoderamento feminino. Empoderamento feminino não significa desordem, rebeldia, malcriação, desarmonia, nada disso. Empoderamento feminino quer dizer exatamente que as mulheres estão acordando para os seus direitos. Direitos esses que elas nunca deveriam ter esquecido, diga-se de passagem. O maior direito que a mulher tem é o direito de ser mãe. E só, única e exclusivamente por esse fato dela ter o dom de procriar, de dar à luz, de ser mãe, já a torna uma mulher muito empoderada, já a torna uma mulher muito importante. Não existe ninguém que não tenha mãe. Você pode não ter pai, você pode não saber quem é seu pai, mas mãe é uma raridade. Então, se a mulher tem esse dom tão divino, tão maravilhoso, tão espetacular, que é ser mãe, que é conduzir uma vida, que é dar à luz, por que a mulher se esconde tanto atrás de tanta submissão, atrás de tantas injustiças? Por que a mulher tem que necessariamente ser um ser tão submisso e se sujeitar, às vezes, a situações tão desagradáveis? Recentemente, ocorreu um caso de um cidadão que estava dentro de um ônibus e teve um ato de masturbação numa passageira que estava no ônibus. E aí ele saiu do ônibus, foi para a delegacia, foi solto, e eu acho que na outra semana ou alguns dias depois ele foi preso novamente pelo mesmo ato com outra passageira. Gente, isso é uma coisa muito séria. Não importa se você está vestindo um mini short ou um vestido longo. O que importa é que você, quanto mulher, tem o seu direito de escolha.
tem a sua opção de vestimenta e que isso não dá o direito a ninguém, a homem, a criança, a velho, a ninguém, de ter uma atitude tão repugnante quanto essa, pela roupa que você está usando, pelo cabelo que você usa, pela quantidade de maquiagem que você usa. E, na verdade, esse fato é até pequeno, mediante o que acontece muitas vezes. Tudo já começa na nossa criação. O menino pode tudo, a menina não pode nada. O menino é bonitinho, com 12, 13, 14 anos, já começar a ter a namoradinha, a sair com os colegas. É tudo muito bonitinho. Meu filho é homem, a menina não. E aí já começa a desigualdade. Aí já começa o primeiro passo da desigualdade. E a menina vai sendo criada, tolhida. Menina não pode jogar bola, menina não pode ir ao futebol, a menina tem hora para chegar em casa, a menina não pode isso, e o menino tudo pode. Por quê? Nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de pessoas. As pessoas confundem educação, regras de convivência, com liberdade. Todo mundo pode ter liberdade desde que tenha consciência dos bônus e dos ônus dessa liberdade. Porque tudo na vida tem um bônus e tem um ônus. Então, a dona Liberdade também tem. E aí você vê que a menina casa e aí fica submetida. Ela era submetida ao pai, aos irmãos mais velhos, e agora ela é submetida ao marido. Aí o marido implica com a roupa, o marido implica que ela trabalha, o marido implica que ela tenha amigos homens, o marido implica com tudo. A mulher não pode sair para ir tomar um chopp com as amigas, porque o marido quer um dossiê completo de onde ela foi, com quem ela foi, o que ela estava fazendo. Até a cor do chopp, se estava mais claro ou mais escuro, ele quer saber. Mas o homem pode, né? Então, minhas queridas, nada contra homem, viu? Tenho absolutamente nada contra homem. Mas eu tenho contra a falta de limite. Eu tenho contra um ser humano ser violado nos seus direitos. Eu tenho contra um ser humano não ter o direito de ir e vir. Eu tenho contra a várias situações que nós acompanhamos de pessoas que são mutiladas, espancadas, sequestradas. E aí os homens que fazem ainda riem e dizem: ah, mas ela pediu para isso acontecer, você viu a roupa que ela estava usando? Não existe isso. Mulher não pede para isso, nada disso acontecer. A mulher tem tanto direito quanto os homens. A mulher tem tanto direito quanto qualquer ser humano. Seria bom que todos esses homens que pensam assim pensassem que eles vieram de uma mulher. Eles nasceram de uma mulher. Provavelmente eles vão ter filhas. Que bonito, né? Um pai amanhã saber que a filha está sendo espancada por um homem porque é mulher, então ela tem que fazer o que o homem quer. Não, gente, isso aí ficou para trás. Chegou a hora de todas as mulheres lutarem pelos seus direitos, lutarem pelos seus objetivos. Seria muito bom que as mulheres entendessem que o melhor marido que elas possam ter é um bom emprego, um bom estudo, uma boa faculdade, uma vida independente. E ser independente financeiramente, ser uma mulher independente não quer dizer que ela não vai casar, que ela não vai ter uma família, que ela não vai ter filhos. Quer dizer que ela tem o direito de ir e vir a hora que ela quer. Ela tem o direito de tomar todas as atitudes que ela queira tomar. Eu estou fazendo um trabalho dentro do Sagrado Feminino que vai acontecer em Petrópolis no próximo dia 28 de janeiro. É um encontro que se chama A Cura do Amor através do Sagrado Feminino. E eu ficaria muito contente, muito feliz, se vocês fossem lá ouvir um pouco do que a gente tem para falar, ouvir um pouco desse universo do Sagrado Feminino. Gente, entendam que a mulher não veio ao mundo
para se submeter a ninguém. Assim como o homem também não veio. Porque existe o sagrado masculino também. E todas as pessoas necessitam viver de uma forma digna. A mulher não tem que ganhar um salário menor do que o homem. Por quê? Se ela vai estar fazendo o mesmo trabalho que um homem. É um absurdo. No Rio de Janeiro existem vagões de trem especificamente para mulheres. Quer dizer, a mulher tem que viajar dentro daquele vagão como se fosse um gado que está indo para alguma venda, para não passar pelo constrangimento de ser molestada, bulinada, como vocês queiram falar. E aí, então, vamos pegar as mulheres, colocar naquele vagão, porque ali ninguém vai fazer. Porque se ela passar para o outro vagão, ela está pedindo para ser abusada. É isso mesmo? É assim mesmo que funcionam as coisas? Eu acho isso meio absurdo. Eu acho isso extremamente imoral. A mulher não pode sentar num bar para tomar um chopp sozinha, porque alguns homens que estão à volta acham que é uma mulher desqualificada. Quer dizer que ela não pode sair cansada do trabalho, sentar ali, tomar uma cerveja, desestressar, porque ela não tem moral, ela não tem dignidade? Aonde está escrito isso? Em que planeta que isso foi escrito? Pessoal, eu fico por aqui, agradecendo a vocês a companhia nesta segunda-feira. Prometo voltar segunda-feira que vem, às 20 horas, com o nosso programa Cultos e Magias. Mandem suas perguntas, suas solicitações, suas opiniões para rosanacastela@tvplay.com.br. Entre em contato através do nosso telefone que está aí na mídia. Que vocês tenham uma ótima semana e que todas vocês se lembrem que tudo é muito pouco para nos fazer desistir de algo na vida. Gratidão pela companhia.